Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você já parou para pensar na pressão que um jogador do Flamengo enfrenta a cada partida? Imagine estar em campo, sabendo que a cobrança por gols é imensa, especialmente em um clube tão gigante como o nosso. Um jogador desabafou recentemente sobre como lida com essa pressão e a expectativa dos torcedores. Ele revelou que, apesar do peso das críticas, ele está aprendendo a entender o fervor da torcida e a realidade do futebol brasileiro. Vamos mergulhar nesse assunto e entender como a mentalidade de um atleta se molda em meio à pressão de um gigante como o Flamengo. No mundo do futebol, a pressão pode ser avassaladora, e poucos lugares exemplificam isso tão bem quanto o Brasil. Recentemente, o jogador Lino compartilhou suas reflexões sobre o intenso momento que está vivendo no Flamengo, um dos clubes mais icônicos e desafiadores do país. Foi um baque para mim, que falei, porque, disse ele, ao se referir à cobrança que enfrenta por não marcar gols. Essa declaração revela não apenas a fragilidade humana por trás do atleta, mas também o impacto da imensa expectativa que a torcida e a mídia depositam sobre os jogadores. A pergunta que fica é: até onde vai a pressão sobre um atleta que já está lutando contra os desafios de se adaptar a um novo clube? Lino, em uma conversa franca, abordou a realidade de se tornar um jogador do Flamengo, uma equipe com uma história rica e uma torcida apaixonada. Ele afirmou: às vezes você já passou por um momento assim, de ficar sem fazer gol. Só que aqui no Brasil é muita informação, a mídia, o Flamengo é gigantesco. As palavras dele ecoam a experiência de muitos atletas que, ao entrarem em um grande clube, enfrentam uma transformação radical em suas vidas profissionais. A expectativa é de que eles sejam estrelas em campo, mas a realidade é que todos enfrentam altos e baixos. Estou me acostumando, já entendi. O brasileiro é assim, completou Lino, mostrando uma aceitação madura da situação. Para entender a pressão que Lino sente, é preciso olhar para o contexto histórico do futebol brasileiro. O Flamengo, um dos clubes mais vitoriosos do país, carrega com ele uma enorme tradição e uma torcida que não aceita menos do que a vitória. Desde os anos 80, quando conquistou a Copa Libertadores e se tornou um ícone nacional, o Flamengo tem sido sinônimo de sucesso e expectativas. Com uma base de fãs extremamente engajada e uma mídia sempre atenta, a cobrança por resultados imediatos é intensa. Este ambiente competitivo molda não apenas a performance dos jogadores, mas também a sua saúde mental, levando muitos a refletirem sobre a natureza do sucesso e da aceitação no esporte. As implicações dessa pressão são evidentes e podem afetar tanto o desempenho em campo quanto a vida pessoal dos atletas. Lino, ao falar sobre seu processo de adaptação, destaca a importância de manter a cabeça tranquila e o foco no trabalho. Eles querem cobrar, eles querem ganhar, e está tudo bem. Eu continuo trabalhando, minha cabeça está tranquila e eu sei que tudo é um processo. Essa perspectiva é crucial, pois indica que, apesar das adversidades, há uma luz no fim do túnel. Com a promessa de que as coisas vão melhorar ainda muito mais, o jogador deixa a torcida e os críticos em suspense. Será que essa adaptação trará os resultados esperados? Na próxima parte, exploraremos como Lino está se preparando para enfrentar os desafios que virão e quais estratégias ele está adotando para se firmar como um ícone no Flamengo. As consequências da fase sem gols de Lino podem reverberar fortemente no Flamengo, um clube que vive sob intensa pressão para conquistar vitórias. A expectativa da torcida é sempre alta, e cada jogo é uma oportunidade de reafirmar a grandeza do time. Se o atacante conseguir reverter essa situação, não só recuperará sua confiança, mas também pode impulsionar o desempenho da equipe em competições decisivas. A combinação de talento e adaptação ao estilo brasileiro de jogo pode levar a um crescimento significativo, tanto pessoal quanto coletivo, o que é vital para o Flamengo buscar títulos importantes nesta temporada. As reações em torno da situação de Lino não vêm apenas da torcida, mas também de especialistas e outros jogadores. A mídia tem um papel crucial nesse cenário, amplificando as críticas e as expectativas. Alguns colegas de time têm demonstrado apoio, enfatizando que todos passam por momentos difíceis em suas carreiras.
O mercado também está agitado, com especulações sobre possíveis contratações que poderiam reforçar o ataque do Flamengo. Essas dinâmicas criam um ambiente em que o desempenho individual se torna ainda mais relevante, e a necessidade de resultados imediatos se intensifica. À medida que a temporada avança, diferentes cenários começam a se desenhar. Se Lino encontrar o caminho do gol, isso não só solidificará sua posição dentro do clube, mas também pode revitalizar as esperanças da torcida por um campeonato vitorioso. Por outro lado, se a situação perdurar, isso pode acirrar a pressão sobre o jogador e a comissão técnica, levando a decisões mais drásticas. O futuro do Flamengo e o papel de Lino nesse contexto são incertos, mas a resiliência do atacante e seu entendimento do processo podem ser a chave para uma reviravolta. Seguindo essa linha de raciocínio, vamos explorar agora as próximas partidas e como elas poderão influenciar a trajetória do clube e de seus jogadores. Você já imaginou como a devolução de pontos pela CBF pode mudar completamente a trajetória do Flamengo nesta temporada? A liderança que parecia distante agora está ao alcance, e as consequências disso podem ser enormes. Vamos explorar como essa reviravolta pode impactar não apenas o desempenho em campo, mas também a confiança da equipe e a reação da torcida. Afinal, o que significa estar no topo da tabela nessa reta final do campeonato? Fique ligado, pois o Flamengo pode estar prestes a viver um momento decisivo que pode transformar seus sonhos em realidade. Fala, torcedor rubro-negro. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em devolver pontos ao Flamengo, gerou uma onda de repercussão que reverberou em todos os cantos do Brasil. O clube carioca, que já vinha se destacando na tabela do Campeonato Brasileiro, agora viu sua posição se consolidar, assumindo a liderança de forma inesperada, mas não menos celebrada por sua torcida. Essa mudança não apenas altera a dinâmica do campeonato, mas também traz à tona uma série de discussões sobre a justiça esportiva e a interpretação das regras que regem o futebol no país. A devolução dos pontos foi motivada por uma série de irregularidades que foram analisadas e reconhecidas pela CBF, envolvendo decisões anteriores que impactaram diretamente o desempenho do Flamengo em jogos anteriores. Essa situação levanta questões sobre a transparência e a responsabilidade da entidade máxima do futebol brasileiro, que, ao corrigir seus erros, tenta restaurar a credibilidade diante de um público que muitas vezes se sente lesado pelas decisões administrativas. A medida, embora polêmica, trouxe um sopro de esperança para os torcedores rubro-negros, que viam seu time lutar arduamente para se manter entre os primeiros colocados. Com a nova pontuação, o Flamengo não apenas assume a liderança, mas também se coloca como um forte candidato ao título, o que intensifica a rivalidade com outros grandes clubes, como Palmeiras e São Paulo. A atmosfera nos estádios se torna ainda mais eletrizante, pois os torcedores não apenas se mobilizam em apoio ao seu time, mas também se envolvem em debates acalorados sobre as implicações da decisão da CBF. Essa movimentação é um reflexo da paixão que o futebol desperta no Brasil, onde cada jogo é uma verdadeira batalha, e cada ponto conquistado ou perdido pode significar a diferença entre a glória e a frustração. Além disso, a ascensão do Flamengo à liderança do campeonato provoca um efeito cascata em outros clubes, que agora se veem obrigados a reavaliar suas estratégias e a intensificar seus esforços para recuperar pontos perdidos. As equipes que antes estavam confortáveis em suas posições começam a sentir a pressão, e isso pode resultar em partidas mais acirradas e emocionantes. O Flamengo, por sua vez, precisa lidar com a responsabilidade de ser o alvo a ser batido, o que acrescenta uma camada extra de complexidade ao seu desempenho em campo. Os jogadores do Flamengo, cientes da importância desse momento, devem se concentrar em manter a regularidade e superar a expectativa que vem junto à nova posição. A pressão sobre a equipe é palpável, e a liderança traz consigo a necessidade de um comprometimento ainda maior dentro das quatro linhas. Treinamentos mais intensos e uma mentalidade focada são essenciais para garantir que a equipe não apenas mantenha a liderança, mas também conquiste o título desejado. A química entre os jogadores, o entrosamento e a capacidade de lidar com a pressão serão determinantes para o sucesso nas rodadas seguintes.
Entretanto, a devolução dos pontos e a nova liderança do Flamengo não são isentas de críticas. Torcedores de outros clubes expressam descontentamento com a maneira como a CBF conduz suas decisões, alegando que a medida pode criar um precedente perigoso. A discussão sobre a imparcialidade da entidade e equidade nas competições se intensifica, levando a um clamor por reformas que garantam que erros administrativos não afetem o destino de times e jogadores. A transparência nos processos de decisão torna-se um tema central, à medida que os clubes e torcedores clamam por um futebol mais justo e ético. No horizonte, o que se avizinha é uma disputa ainda mais acirrada e apaixonante. A liderança do Flamengo pode trazer um novo ânimo à competição, mas também pode servir como um campo de batalha onde a rivalidade se. O Flamengo, um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro e mundial, possui uma história rica e vibrante, marcada por conquistas memoráveis e uma torcida apaixonada que se estende por todo o país. Quando olhamos para os desafios e oportunidades que se apresentam ao clube, é impossível não considerar o impacto positivo que uma gestão eficiente e a adoção de novas estratégias podem ter em seu futuro. O Flamengo, ao se adaptar às novas realidades do futebol moderno, pode não apenas fortalecer sua posição no cenário esportivo, mas também enriquecer a experiência de seus torcedores e ampliar sua base de fãs. Um dos aspectos mais benéficos para o Flamengo é a possibilidade de atrair novos investimentos. Com uma gestão transparente e voltada para a inovação, o clube pode tornar-se um polo de interesse para patrocinadores e investidores. Isso significa não apenas um aumento significativo na receita, mas também a oportunidade de desenvolver projetos que visem a longo prazo, como a melhoria das instalações do clube, a formação de atletas e a ampliação da infraestrutura. Esses investimentos são fundamentais para que o Flamengo continue a competir em alto nível, tanto no Brasil quanto no exterior. Ademais, a modernização do clube pode resultar em uma experiência mais rica para os torcedores. A implementação de tecnologias, como aplicativos que facilitem o acesso a informações sobre jogos, venda de ingressos e interação com a equipe, pode criar um ambiente mais conectado e dinâmico. Essa conexão não apenas fideliza os torcedores atuais, mas também atrai novos fãs, especialmente os mais jovens, que buscam uma forma de se relacionar com o clube que vai além do simples ato de torcer. A interatividade e a inclusão são essenciais para manter o Flamengo relevante em um mundo cada vez mais digital. A formação de parcerias estratégicas com outras instituições, como escolas e universidades, pode proporcionar um fluxo constante de talentos e inovações para o Flamengo. Ao se envolver em projetos educacionais e sociais, o clube não apenas ajuda a moldar a próxima geração de atletas, mas também fortalece sua imagem como um agente de transformação social. A responsabilidade social é um aspecto cada vez mais valorizado por torcedores e patrocinadores, e o Flamengo tem a oportunidade de se posicionar como um líder nesse campo, ampliando seu alcance e sua influência. Outro fator que pode ser extremamente benéfico para o Flamengo é a construção de uma identidade forte e coesa em torno de sua marca. A promoção de eventos que celebrem a história e os valores do clube pode reforçar a ligação emocional que os torcedores têm com a equipe. Além disso, a criação de conteúdos que contemplem a rica trajetória do Flamengo, desde suas origens até os dias atuais, pode fortalecer o sentimento de pertencimento e orgulho entre os fãs. Essa narrativa envolvente pode ser uma poderosa ferramenta de marketing, atraindo novos adeptos e mantendo os antigos engajados. Ainda no âmbito da comunicação, o Flamengo pode se beneficiar enormemente da presença ativa nas redes sociais. Utilizando essas plataformas de maneira eficaz, o clube pode interagir diretamente com seus torcedores, ouvir suas opiniões e sugestões, e promover uma sensação de comunidade. Essa aproximação não apenas humaniza a marca, mas também transforma os torcedores em embaixadores do clube, que compartilham suas experiências e atraem novos fãs para a causa. A presença digital sólida e autêntica é um ativo valioso no mundo contemporâneo e pode fazer toda a diferença na construção da imagem do Flamengo. Por fim, a busca pela excelência dentro de campo, combinada com uma gestão visionária fora dele, pode levar o Flamengo a patamares ainda mais altos. A criação de uma cultura vencedora, pautada na disciplina, na dedicação e na inovação, é fundamental para que o clube continue a conquistar títulos e a se destacar entre os grandes do futebol mundial. Cada conquista traz um novo impulso, uma nova esperança e uma nova geração de torcedores.
A opinião dos torcedores de um clube de futebol é um elemento fundamental que reflete não apenas a paixão, mas também a identidade e a cultura que envolvem a equipe. Para muitos, torcer por um clube vai além do simples ato de acompanhar jogos. É uma experiência que se entrelaça com a história de vida, as tradições familiares e a convivência social. Os torcedores se tornam parte de uma comunidade, onde cada vitória é celebrada como um triunfo coletivo e cada derrota é sentida como uma perda pessoal. Essa conexão emocional é o que torna a relação entre o torcedor e o clube tão intensa e, muitas vezes, conflituosa. No entanto, a opinião dos torcedores não é homogênea, ela varia bastante entre diferentes grupos e faixas etárias. Para os mais jovens, que cresceram em um contexto de internet e redes sociais, as opiniões podem ser mais influenciadas por análises estatísticas e comentários de influenciadores digitais. Eles tendem a buscar uma visão mais racional sobre o desempenho da equipe, utilizando dados e informações para fundamentar